A Verdade da Vida, volume 2. Provisão infinita e circulação de riqueza. Somos filhos de Deus e mantidos pela inesgotável provisão de Deus. Portanto, nossa capacidade intelectual, nossa saúde e nossa riqueza individual não são de maneira alguma oriundas de fonte finita. Se por hipótese eu aumentar minha capacidade intelectual e me tornar apto a executar o trabalho de 2 ou 3 pessoas, estarei retirando essa capacidade da grande vida infinita. Portanto, ninguém ficará com capacidade reduzida em quantidade correspondente. Se minha saúde dobrar, não estarei roubando a saúde de ninguém. Há uma análise superficial. Isto parece de pouca importância, mas nisto reside uma grande verdade. Se a inteligência e a saúde existissem no universo em quantidade limitada, quanto mais inteligente ou saudável eu fosse, mais diminuiria a inteligência ou a saúde dos outros. Porém, como isso não se verifica, só podemos concluir que a inteligência e a saúde são infinitas, que estas provêm do oceano da vida infinita e que, portanto, estamos ligados à vida infinita. Esta conscientização é de suma importância. Percebendo que nossa força vital não é algo isolado e limitado, mas ligado à vida infinita, compreendemos que somos seres infinitamente maravilhosos. Esta é a razão por que a Seixonoe diz que todo homem é filho de Deus. Todos entendem que o aumento da capacidade ou saúde de uma pessoa não prejudica os outros, mas em se tratando de bens materiais, muitos pensam que quanto mais se enriquecer uma pessoa, mais pobres se tornarão as demais. Por isso, a distribuição da riqueza constitui grave problema no mundo econômico. O empregado pensa que é pobre porque o patrão ganha muito. Se o empregado ganha muito, o empresário pensa que diminui seu lucro. E assim estão em constante disputa, tornando-se este mundo realmente desconfortável. Tal situação é decorrente da ideia de que a riqueza é apenas o limitado lucro de uma empresa. Se assim fosse, realmente a concentração de riqueza nas mãos de uma pessoa significaria a pobreza das demais. Entretanto, a riqueza não provém unicamente da empresa. Desde que não nos afastemos de Deus, que é infinita provisão, a riqueza vem de acordo com a necessidade, através dos mais variados canais. Este é o pensamento da Seixonoe. Usei a expressão afastar-nos de Deus, porém, estando Deus presente em todas as partes do universo, é impossível afastar-nos verdadeiramente de Deus. Porém, ignorar que Deus é a fonte da riqueza infinita é o mesmo que estar afastado de Deus. Somente o que é reconhecido na mente passa a ter existência neste mundo. Logo, os que não reconhecem que Deus é a fonte da provisão inesgotável, não descobrem o celeiro divino de onde se pode retirar infinitamente a riqueza. Tais pessoas é que, com a mente presa ao limitado lucro da empresa, brigam para pegar a maior parcela desse lucro. Nessas condições, é óbvio que se sintam ameaçados por fantasmas,
uns grandes, outros pequenos, tais como dificuldade financeira ou de colocação, medo de exoneração, etc. Não há necessidade de se apegar à empresa que esteja em crise ou à empresa que for, pois todas elas são limitadas fontes de recurso e disputar seus lucros. Basta estabelecer intercâmbio direto com Deus, que é a fonte inesgotável de recursos. Se por parte do empresário em apuros houver esta disposição, Deus lhe abrirá o caminho, inspirando com ideias de novas atividades ou novos produtos. Então, os inúmeros empregados continuarão tendo onde trabalhar. Como dar início a um novo empreendimento em situação de crise? É possível que alguém assim indague, porém a crise surge justamente porque, em vez de diversificar e renovar o empreendimento, as empresas ficam disputando um mercado comprador já saturado de produtos. Em consequência, preciso reduzir a produção e o número de empregados. Havendo desempregados, esses deixam de comprar, contendo as despesas e poupando ao máximo. E deixando de comprar, mais as empresas reduzem a produção e o quadro de empregados. Isto é que constitui a depressão econômica. Pense o leitor também que aconteceria se por 5 anos a partir de agora, com a justificativa de poupar, os habitantes do seu país comprassem apenas o arroz e as hortaliças. A consequência seria realmente catastrófica. Todas as empresas industriais e comerciais, exceto os produtores e comerciantes de arroz e hortaliças, teriam de encerrar suas atividades. Conclui-se então que a poupança praticada nesses moldes não pode ser considerada boa, nem do ponto de vista ético, nem do econômico. Para começar, não pode ser uma virtude não consumir os produtos que nosso próximo, com dedicação, produziu para nós. Economizar é uma virtude quando, numa manifestação de sublime amor, a pessoa deixa de usar um produto para cedê-lo ao outro. Não é nobre economizar um produto com dó de gastá-lo. A nobreza está no gesto de amor ao próximo. Quando uma pessoa compra algo, há circulação de mercadoria e de dinheiro. Uma parte do dinheiro pago pelo produto vai para o produtor, outra para o comerciante e outra para os empregados. Havendo circulação de dinheiro, não há necessidade de diminuir a produção nem de dispensar empregados. Por outro lado, em caso de escassez de produtos, se as pessoas os adquirirem a mais para estocá-los em casa, muitas outras não poderão tê-los. Nesse caso, deixar de estocar para ceder ao outro é uma manifestação de amor. Se não existe, porém, a premissa da escassez, não é virtude deixar de comprar, contanto que não prejudiquemos o próximo. Podemos comprar e usar, contentes e agradecidos, os produtos que os outros, com dedicação, produziram, pois simbolizam o que Deus bondosamente destinou a nós. Porém, considerando a questão no contexto universal, a Seishonoye não reconhece a carência de recursos. Existe a lei de
indestrutibilidade da matéria, segundo a qual a matéria não acaba, mas se transforma, ou seja, continua existindo sobre outra forma e sendo submetida a determinadas condições, retorna à forma anterior. Naturalmente, pode vir a faltar um determinado produto, mas não precisamos nos prender a esse produto, pois surge um outro para substituí-lo. Por exemplo, na ocasião da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha passou por severas dificuldades por falta de alimentos. Porém, como consequência disso, os alemães tiveram a ideia de cultivar e comer levedura, que pode ser produzida em grande quantidade numa área pequena. Ela encerra proteínas em proporções não muito diferentes das carnes, com a vantagem de ser rica em vitaminas, as quais são deficientes na carne, sendo, portanto, mais saudável. Como podemos ver, quando falta um produto ou artigo indispensável ao ser humano, infalivelmente surge um outro para substituí-lo. É claro que neste mundo não existe um só artigo que seja exatamente igual ao outro. Portanto, enquanto a pessoa se apegar a um único artigo, não conseguirá o que deseja, por mais rica que seja. Mesmo que um milionário queira uma caneta igual a que estou usando, sem a mínima diferença, não encontrará em lugar algum, por mais que procure. Enquanto a mente estiver presa a um único produto, até o maior dos ricos será igual a um pobre e estará impossibilitado de viver livremente. Porém, se a pessoa aceitar um produto alternativo que tenha a mesma serventia, abrir-se-á o caminho. Isto tem o mesmo significado, tanto para o empresário como para o empregado. A crise acontece porque o empresário, apegado ao lucro de sua empresa, quando há queda nos lucros, procura economizar dispensando operários, restringindo a produção, reduzindo os custos operacionais, ou seja, conduzindo os negócios de modo cada vez mais negativista. Quando o povo faz economia, pensa que isso é uma grande virtude. E quando um patrão demite empregados, pensa que isso é um ato desumano. Mas ambos os atos têm o mesmo efeito, pois economizar significa não utilizar os artigos produzidos pelos trabalhadores, e isso é o mesmo que dispensar os trabalhadores. Analisando a realidade social, de fato o número de desempregados aumentou desde que se começou a propaganda para economizar. Isso acontece porque, afinal, economizar é o mesmo que dispensar o trabalho do ser humano. Vejamos ainda um outro aspecto do consumidor. Há pessoas com um profundo sentimento religioso, que de propósito vivem na carência material, desconfortavelmente, sem comprar nem usar produtos, dizendo que não se deve desperdiçar as dádivas de Deus. A Seixa não é contra esse tipo de economia. Obviamente, não se deve desperdiçar nada porque tudo é dádiva de Deus. Até aqui concordamos, mas diferimos delas no seguinte ponto. Dizemos que é preciso usar os produtos verificando-os ao máximo, porque é um desperdício não usar as dádivas de Deus. Naturalmente, não é correto gastar além das possibilidades, mas economizar de modo a não dar vida às dádivas concedidas por Deus é um crime contra a humanidade. Ao trabalharmos, damos nossa força vital
Se ninguém se servir de nosso trabalho, não seremos vivificados. Usar um objeto, dando-lhe vida, corresponde a vivificar a pessoa que o produziu. E como nós e os outros somos um, vivificar o próximo corresponde a vivificar a nós próprios. Por isso, a Seishonoe não recomenda parcimônia no comprar. Ela aconselha comprar e vivificar os produtos e serviços. Para vivificar grandemente, é preciso comprar abundantemente. Assim agindo, aumenta a capacidade aquisitiva da população, aumenta a receita das empresas e, consequentemente, será possível lançar novos empreendimentos e abrir novos campos de trabalho. Assim, não haverá desemprego para os trabalhadores, nem falência para os empresários. Eis a grande diferença que resulta tanto para os produtores como para os consumidores, quando deixam a atitude negativa e tomam atitude positiva. As pessoas consideram a prática da doação uma virtude, mas o ato de comprar é, de certo modo, uma doação mútua. O dinheiro é doado pelo comprador ao vendedor. Em troca disso, o vendedor doa a mercadoria ao comprador. Ambos recebem o de que necessitam, o que é uma caridade, uma das mais belas virtudes humanas. Assim, a economia irá bem com a circulação harmoniosa do dinheiro, mas, mais ainda, o ato de comprar é uma virtude maior que o simples ato de doar, pois muitas vezes se dá dinheiro a quem não trabalha, a um vagabundo, enquanto que ao se comprar está se recompensando uma nobre atividade chamada trabalho e dando ao trabalhador condições para continuar em atividade. Muitos pensam que é desperdício gastar dinheiro, pois este diminui ao ser usado. Porém, no meu modo de pensar, quando o dinheiro é usado, ele é simplesmente transferido de uma pessoa para outra, de maneira que a soma total de dinheiro no mundo permanece a mesma. Mas, do ponto de vista dos benefícios práticos, o dinheiro aumenta quanto mais for usado, pois embora seja a mesma quantia, haverá aumento proporcional à sua rotatividade. Exemplificando, uma nota de R$ 10, se num mês retornar e sair 10 vezes das mãos de uma pessoa, permitirá transações no valor total de R$ 100. Entretanto, se ficar eternamente parada nas mãos da mesma pessoa, não terá utilidade alguma. Há pessoas que dizem: qualquer um gostaria de gastar se tivesse a certeza do retorno. Mas, uma vez gasto, dinheiro custa retornar, por isso é preciso poupá-lo. Esse é um pensamento generalizado. Na Seishonoe fala-se constantemente na lei da mente, segundo a qual o corpo carnal é controlado pela mente. E o mundo econômico, financeiro, também é dirigido pela mente. As pessoas que têm o firme pensamento de que o dinheiro gasto dificilmente retorna, quando o recebem, fazem de tudo para não soltá-lo. Equivocados moralistas recomendam essa atitude, denominando a virtude da poupança. Com isso, surgem locais de acumulação que obstruem a livre circulação do dinheiro. Mas a essência da economia é a circulação da riqueza.
Em nome da poupança, até os ricos dispensam empregados ou deixam de comprar algumas mercadorias. Havendo acúmulo, há obstrução da circulação e o mundo econômico e financeiro entra em crise, dificultando o retorno do dinheiro que saiu. Em resumo, acontece exatamente como pensado. Não é a crise que ocorre primeiro. A crise nasce primeiro na mente, depois se manifesta na forma. Repito, pois, que o mundo econômico-financeiro também pode ser controlado pela mente. Atualmente, o assunto distribuição de riqueza constitui problemática social porque a riqueza está em desequilíbrio, pendente para uma direção onde é superabundante, enquanto há carência noutra. Por isso, os proletários se unem para enfrentar os ricos e dizem que é preciso mudar o sistema econômico-financeiro atual. Contudo, essa atitude trata apenas dos efeitos e não da causa. É o mesmo que esfriar a cabeça quando o sangue nela se acumula. Não haverá necessidade de esfriar a cabeça se for tomada providência antes, no sentido de evitar que o sangue se acumule na cabeça. Havendo plena circulação, o sangue não se acumula em lugar algum. Semelhantemente, havendo circulação da riqueza, em vez de acumulação, não haverá crise econômica nem social. Seja o que for, não é bom que se acumule num único lugar. Antigamente, o japonês conhecia isso muito bem. Tanto é que as palavras tsumi, pecado, e tsumo, acumular, têm a mesma origem etimológica, porque a riqueza não circula e fica represada nas mãos de uma minoria, é que há crise no sistema econômico dos tempos presentes. Karl Marx prega o materialismo histórico, segundo a qual os fatos econômicos são a causa determinante dos fatos políticos e sociais. Mas a Seixonei prega a concepção espiritualista da história e considera que o sistema econômico da atualidade foi gerado pelo temor de que haverá dificuldade se não poupar para uma eventualidade. Tendo esse medo como força motriz, a riqueza foi acumulada por alguns poucos e por isso não se processa com perfeição o intercâmbio entre os que têm e os que não têm. Assim torna-se cada vez mais acentuada a discrepância entre ricos e pobres, bem como a exploração dos últimos. Todavia, para melhorar esse sistema econômico imperfeito, não há necessidade de se aplicar nem foice nem machado. Basta retirar da mente humana o temor das dificuldades materiais e substituí-lo pela convicção de que não é necessário acumular riquezas, porque Deus infalivelmente nos provê de tudo que é necessário para a nossa vida, pois Ele é provisão inesgotável. Assim procedendo, desaparecerá a concentração de riqueza numa única camada da população e a riqueza circulará igualmente para todas as pessoas. Muito obrigado. Se inscreva no meu canal, Antônio Teixeira. Ative o sininho das notificações para receber meus vídeos. Toca no joinha. Está tudo bem por aqui? Espero que esteja tudo bem por aí também. Muito obrigado.